o reino de Deus? A resposta nós encontraremos, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 52. Para compreendermos essa indagação, nós precisamos nos lembrar da pergunta de João Batista. Olha, o Senhor era aquele por quem estávamos esperando ou devemos esperar por outro? Veja bem que até o próprio João Batista tinha dúvidas com relação à chegada do reino de Deus. Os fariseus também duvidavam da autoridade de Jesus e pediam: Senhor, mostra-nos um sinal, aí nós vamos crer em Ti. Ora, o único sinal que Jesus se propõe a fazer para os fariseus é o sinal do profeta Jonas. E Jesus diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também estará na terra. Ou seja, Jesus estaria morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Havia também toda a cultura judaica, o conhecimento das escrituras, por exemplo, de Daniel, que dizia que o reino de Deus ia se sobrepor a todos os demais reinos, ia crescer e encher toda a terra. Então veja bem que havia dúvidas sérias com relação ao reino de Deus. A João, Jesus vai demonstrar, com base lá em Isaías 35, que ele não era simplesmente o Messias que veio para julgar, mas ele também veio para curar, devolver vistas aos cegos, pregar o evangelho aos pobres. Então Jesus traz o reino de Deus. E para completar essa compreensão do reino de Deus, Jesus ele vai contar aqui as parábolas do reino. E essas parábolas, elas são identificáveis porque ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante. Você encontra isso no versículo 34, no versículo 31, outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante. 33, a mesma expressão. Lá também no versículo 44, no versículo 45, 47 e o versículo 52. Então veja bem, Jesus está respondendo a pergunta: como é o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante. Falando a respeito do contexto dessas parábolas, nós temos aqui o 3º discurso registrado por Mateus. O primeiro discurso é o Sermão do Monte, onde se fala a respeito de como é o discípulo, o cidadão do reino dos céus. E ele fala a respeito de caráter, não é aquele que tem, não é aquele que possui, não é aquele que apresenta. Bem-aventurado é aquele que não pratica a sua justiça para ser visto pelos homens. Essa é a essência do primeiro discurso. No segundo discurso, nós temos a missão. Jesus, compadecido das multidões, ele dá da sua autoridade aos apóstolos e os envia a fazer as mesmas obras que ele fazia. E nesse discurso, ele fala a respeito das dificuldades que os apóstolos encontrariam, seriam presos, levados diante de tribunais, e que naquele momento o Espírito do Pai, o Espírito de Deus falaria através deles. E Jesus diz: olha, se fizeram isso ao Senhor, imagina se não farão isso com o discípulo. E o 3º discurso registrado em Mateus está então aqui no capítulo 13, onde Jesus vai falar a respeito da natureza do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como eu já disse, o reino de Deus ele é semelhante, né? O reino dos céus. Reino de Deus, reino dos céus, o significado é o mesmo, né? É o domínio de Deus sobre todas as coisas, manifesto através da presença de Jesus, pregando o evangelho do reino. E a primeira parábola, nós estudamos até na semana passada, no capítulo 13, a parábola do semeador, onde Jesus fala a respeito de diferentes tipos de solo que representam a receptividade de cada coração ao Evangelho de Cristo. Falando especialmente a respeito dessas parábolas do reino, né? Elas são chamadas parábolas do reino, pois elas sempre têm esse início que eu já citei: o reino dos céus é semelhante. A primeira parábola é a parábola do joio, uma parábola muito conhecida. Um homem
ele envia os seus trabalhadores a semear no campo, eles semeiam com uma boa semente, mas à noite eles estão dormindo, vem o inimigo, semeia o joio, que é uma planta muito parecida com o trigo, e essa erva cresce, eles percebem o que está acontecendo, então eles vão até o dono da plantação e dizem: Senhor, o senhor quer que retire o joio? E ele fala: não. Pode acontecer que ao arrancar, quando vocês tentarem arrancar o joio, vocês acabem arrancando também o trigo. Deixe que eles cresçam juntos até a colheita. Tá? Aí na colheita vocês vão separar o joio, vão separar o trigo, colocar no celeiro, e o joio vocês vão atar em feixes para queimar esses feixes. Muito bem, se você olhar lá no versículo 47, nós temos uma parábola semelhante. Essa parábola do joio é contada para as multidões, mas a parábola da rede, que está lá no versículo 47, é contada apenas para os discípulos. E ali, então, há também a interpretação. Versículo 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pecadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. É muito semelhante à parábola do joio. O que é bom aproveita, o que é ruim joga-se fora. E o versículo 39, então, traz a interpretação. Lembrando que essa interpretação é para os discípulos. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então é claro que as duas parábolas, elas dizem respeito à mesma coisa, a separação final que haverá na segunda vinda de Jesus. Pois bem, Jesus ainda conta aqui mais duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Duas parábolas que também são semelhantes. No versículo 31 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A imagem aqui de você colocar algo muito pequeno no solo e aquilo se tornar algo muito grande. Tá? A mostarda era uma planta daquela região que podia atingir 3, 4 metros ali na Palestina. Tá? Então é uma semente muito pequena, para os padrões deles ali era menor, e ela podia chegar a um arbusto aí com 3, 4 metros. O fermento, a parábola do fermento está no versículo 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mais uma vez a imagem de algo imperceptível, que está ali escondido, mas que vai produzindo crescimento, o fermento faz crescer a massa. Aí nós temos uma pausa aqui, onde Jesus despede as multidões, no versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso é uma citação do Salmo 78, versículo 2, e é uma ideia que Jesus já havia trazido aqui no capítulo 13, que a parábola ela tem o poder de revelar e esconder. Para quem tem o coração aberto, um solo fértil, a parábola revela os mistérios do reino de Deus e ela consegue compreender a natureza do reino. E para quem já tem o coração fechado, para quem olhava para Jesus simplesmente em busca de milagres, ou como alguns fariseus que acusavam Jesus de estar fazendo milagres pelo poder do diabo, as parábolas elas fechavam o significado, né? Elas ocultavam o seu significado, eles ouviam
mas no seu coração essas pessoas não eram capazes de compreender os mistérios do reino dos céus. É o que se repete aqui. No versículo 36, nós ficamos sabendo que Jesus então despede as multidões dentro dessa lógica e ele vai então explicar a parábola do joio para os discípulos. Somente as pessoas comprometidas com Jesus é que tinham então acesso à explicação da parábola, conseguiam compreender a parábola. Jesus diz assim: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, o Messias. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus ele deixa muito clara aqui a interpretação da parábola, mas a essência para nós é a ideia de separação. Essa separação ela é feita por Deus. Não cabe às pessoas, aos discípulos fazerem separação. Joio e trigo é uma questão de essência. Quem é que conhece a essência da planta? No final, Deus e os anjos eles vão mostrar a essência de cada um. E o que é que nós aprendemos com essa parábola? Nós aprendemos que nós não devemos julgar a essência das pessoas, nós não conhecemos o coração das pessoas, a motivação das pessoas. Nós simplesmente podemos julgar atitudes, mas não podemos julgar o coração de ninguém. Atitudes nós podemos julgar, porque lendo o Novo Testamento você vai perceber que Paulo ele instrui a igreja, a comunidade de discípulos, a, às vezes disciplinar algumas pessoas por causa do seu comportamento. Assim como os pais eles disciplinam os filhos por causa do seu comportamento, assim como uma empresa ela vai punir um funcionário por causa do seu comportamento. Mas julgar essência, olha, quem realmente é discípulo de Jesus, isso não cabe a nós. Isso aí é só no final dos tempos, isso pertence ao Senhor, não pertence a nós. Como é que a gente vai saber o que está no coração de alguém? Quer dizer então que a pessoa pode ser um verdadeiro discípulo de Jesus e se parecer com o joio? Pode ser. As pessoas são imaturas, as pessoas têm dias ruins, elas têm atitudes que às vezes não condizem com quem elas são. Pessoas boas são capazes de fazer coisas ruins. Pessoas que são verdadeiros discípulos de Cristo, que têm a essência do Evangelho no seu coração, que são habitadas pelo Espírito de Deus, essas pessoas podem estar no mau dia, elas podem estar sob muita pressão, elas podem tomar atitudes equivocadas, essas pessoas podem ser imaturas em algum aspecto de sua vida e fazer algo ruim. Aí você olha para essa pessoa e vai fazer um julgamento dizendo, olha, ela não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Não cabe a nós fazermos isso. Podemos julgar atitudes, mas nós não podemos julgar a essência de ninguém. Tá? Muito bem. Indo para mais algumas parábolas aqui, ainda não falei a respeito da parábola do grão de mostarda e da interpretação da parábola do fermento. Bom, o reino de Deus, ele tem um início muito pequeno, muito modesto, ele é plantado de uma forma muito modesta e você não é capaz de imaginar o tamanho que ele pode atingir. Isso aconteceu na história da igreja, que ele começa ali em Jerusalém, depois se expande para Samaria e depois por todo o Império Romano. Hoje em dia o reino de Deus se expandiu para todo o mundo, está em todos os continentes.
Alguns movimentos políticos já tentaram combater o reino de Deus, instituir o ateísmo, proibir o cristianismo, achando que dessa maneira eles poderiam sufocar o reino de Deus, mas não adianta. O reino de Deus ele nasce nos corações e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Na União Soviética havia muitos cristãos, hoje na China estima-se que haja milhões de cristãos, embora a igreja enfrente muitas dificuldades ali. Até na Europa, que hoje em dia tem um movimento de diminuição do cristianismo, as pessoas já não frequentam a igreja. Isso não quer dizer que o evangelho de Cristo não esteja presente ali, que o reino de Deus não esteja crescendo. Às vezes a igreja como instituição está diminuindo, está sendo sufocada, mas o reino de Deus continua crescendo no coração das pessoas. As pessoas continuam lendo a palavra de Deus e colocando o seu coração nas mãos de Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, guiando a sua vida através dos ensinamentos de Cristo. Então, mesmo aquele seu parente que às vezes é avesso à igreja, isso não quer dizer que o reino de Deus não possa estar presente e crescendo no coração dele, como um fermento escondido na massa, como uma semente tão pequena quanto o grão de mostarda. O evangelho começa de uma forma discreta, mas ele cresce, ele não se pode parar o evangelho. Aí nós vamos adiante aqui com mais duas parábolas. No versículo 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu, e transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e o compra. E a aplicação daqui dessas parábolas é muito simples. Jesus está dizendo que o reino de Deus ele é como uma pérola, como um tesouro de grande valor. Vale a pena você abandonar todas as outras coisas para adquirir o reino de Deus. Essa era a mensagem de Jesus para os seus discípulos, de Mateus para a igreja, e a mensagem para nós. Quando você tem a alegria de encontrar Jesus, de encontrar o perdão para os seus pecados, quando você tem a alegria de descobrir nos ensinamentos de Jesus o sentido, direção para a sua vida, você deve colocar todas as outras coisas em segundo plano. Você deve se dedicar a conhecer, a amar o Senhor Jesus e passar a viver a sua vida da maneira que você vai aprendendo através do Evangelho. Nada tem prioridade sobre o Evangelho. O Evangelho em primeiro lugar, porque ele vai adequando todas as demais coisas na sua vida, as suas relações com seus amigos, as suas relações familiares, as suas relações trabalhistas, tudo vai sendo moldado pela sua compreensão do mundo através dos ensinamentos de Cristo. E você vai descobrir que isso é algo extremamente importante, algo que vai trazer valor à sua vida. Por fim, no versículo 51, entendestes todas estas coisas? Perguntou Jesus aos discípulos. E eles responderam, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O escriba, ele era versado nas escrituras, aquilo que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. E Jesus está dizendo, olha, vocês então têm a compreensão das Escrituras e têm uma compreensão dessas coisas novas, das coisas antigas, que são as Escrituras, e das coisas novas, que são esses ensinamentos que eu trago para vocês. Vocês discípulos, são esse escriba versado no reino dos céus. Muito bem. E o significado disso é que toda a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, traz o ensino de Cristo para nós e tem o poder de edificar a nossa vida. Muito bem, finalizando, nós respondemos a pergunta:
como é o reino de Deus, ou o reino dos céus, o reino de Cristo. O reino dos céus é um chamado que modifica a essência da pessoa. Tá? É trigo, é diferente do joio, é trigo, é a essência, é o coração, é algo que só Deus conhece e não cabe a nós julgarmos o coração, a intenção, as motivações das pessoas. Só Deus sabe disso. O reino de Deus também é algo invisível que vai nascendo dentro do coração das pessoas e vai crescendo, com o tempo vai se manifestando, vai abençoando todos ao redor, famílias, amigos, sociedade. O reino de Deus cresce. Talvez a igreja possa se retrair, a igreja é a instituição, mas o reino de Deus, ele sempre está crescendo, ele sempre está abençoando. E por isso que nós encerramos então dizendo, de acordo com a parábola da pérola e do tesouro escondido, que o reino de Deus é mais valioso que tudo. Quem encontra o reino de Deus, quem encontra o reino dos céus, deve colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, pois não há nada mais precioso do que esse reino. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de compreender a Tua Palavra, de aprender as Escrituras e pedimos que esses ensinamentos estejam guardados em nosso coração para a nossa edificação. Nós queremos ter humildade na nossa relação com as pessoas, especialmente as pessoas que dizem acreditar no Senhor, que se dizem discípulos do Senhor. Nós queremos ter a humildade de não querer julgar essas pessoas. Só o Senhor conhece o coração. Nós queremos que o Evangelho seja como essa semente, como grão de mostarda, que, tendo nascido em nosso coração, vai crescendo, vai abençoando, vai atingindo outras pessoas, de maneira que a sua vontade vai sendo feita não só em nossa vida, como na vida de todas as pessoas ao nosso redor. E ajuda-nos a cada dia a compreender o valor do nosso relacionamento contigo e colocar a nossa lealdade e valorizar esse relacionamento acima de todas as coisas. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.